Eu quero dirigir as minhas palavras para você que se encontra perdido, confuso. Não é claro para você o propósito de Deus na sua vida. Se não é claro para você, então você tem dificuldade de defender a tua fé. Você não ativa a tua fé porque você não sabe o que Deus quer de você. Qual é o seu propósito de vida? Então eu quero dirigir as minhas palavras para você, para que a luz de Deus ilumine os seus caminhos e você saiba o caminho que você tem que seguir. Sabe, cada pessoa tem um propósito de Deus. O propósito na minha vida é diferente do seu propósito. Contudo, nós unimos a nossa fé e juntos nós caminhamos. Mas para cada pessoa, Deus tem um plano. Não pense você que você não tem plano, que Deus não tem plano na sua vida. Não pense assim. Deus tem plano para você. Agora, eu quero revelar algo da parte de Deus para que você saiba aonde Deus quer te usar, como Deus quer te usar, e você vai defender a tua fé. Você vai defender essa revelação. Uma revelação de Deus para você, como Deus quer te usar, a área que Deus quer te usar, preste muita atenção nisso, é exatamente a área que o inimigo tem atacado. É isso mesmo. Aonde você sofre o maior ataque? Qual área? Você que tem sofrido um ataque na vida financeira, não tem nada, endividado, saiba que Deus quer te usar nessa área para você, ao invés de pedir emprestado, emprestar. Deus quer usar você nessa área. Pessoas que foram curadas, por exemplo, hoje são usadas para curar pessoas. Por quê? Porque elas recebem uma autoridade no mundo espiritual tão poderosa quando elas recebem a cura. Então, elas não recebem a cura em vão. Não. Por detrás da sua dor existe um grande propósito. Eu quero pedir para os irmãos, você que está acompanhando essa mensagem pelo YouTube, digitar a seguinte frase: eu faço da minha dor o meu propósito. Eu faço da minha dor o meu propósito. Isso mesmo. Você vai riscar a palavra dor, a palavra sofrimento, e você vai dar outro significado. Propósito de Deus. Eu quero citar 3 exemplos de pessoas na Bíblia que poderiam fazer da sua dor, poderiam entender que aquela dor era o fim, era o ponto final. Mas eles souberam identificar o propósito, eles riscaram a palavra dor e colocou propósito. E Deus usou estes personagens, estes exemplos, Deus usou cada um de acordo com o seu sofrimento. Aquilo que eles passaram, que nós chamamos de sofrimento, aquilo que nós identificamos como dor, Deus intitula propósito. Porque o inimigo, vendo o mundo espiritual, ele vai querer confundir você na área que Deus quer te usar. E também eu quero pedir, irmãos, você que está acompanhando esta mensagem pelos grupos do WhatsApp, para você acessar o link. Vamos colocar o link nos grupos do YouTube
e você também digitar, comentar no YouTube a seguinte frase: eu faço da minha dor o meu propósito. Porque você não vai ficar mais confuso, perdido. Não. Você vai entender o mundo espiritual. Você recebe a revelação de Deus. E o mesmo motivo que o inimigo estava usando para que você desista, retroceda, é a mesma razão que você vai avançar. Viu? O mesmo motivo que faria você desistir é a mesma causa que vai fazer você crescer, desenvolver e finalmente entrar na rota, no caminho de Deus. Um exemplo que eu quero passar para os irmãos, primeiro exemplo, é do apóstolo Paulo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele foi responsável pela maioria dos livros do Novo Testamento. Um grande homem de Deus, extremamente usado. Ele realmente teve muitas experiências com Deus e ganhou muitas almas para o reino. O propósito dele era edificar a vida dos cristãos, edificar a igreja. Ele percorria cidades e aonde ele ia, havia uma grande manifestação de poder de Deus, curas, milagres. A igreja era fortalecida, avivada. Este era o propósito do apóstolo Paulo. Muito bem, mas quem era o apóstolo Paulo anteriormente? Ele era simplesmente o perseguidor dos cristãos. O inimigo estava tentando convencê-lo que a missão dele era matar os cristãos. Olha que interessante. Ele seria, humanamente falando, a última pessoa a ser usada por Deus para edificar, para fazer essa obra. Mas o inimigo atacou a área que Deus ia usar Paulo. Quando o apóstolo Paulo, anteriormente, ele chamava-se Saulo, ele teve um encontro com Cristo, então ele teve o chamado de Deus para cumprir o propósito na área que o inimigo estava atacando. Entende isso? Olha o que o Senhor faz. Ele pegou alguém que estava sendo usado pelo inimigo e na área que ele estava sendo usado, o Senhor reverteu. Ou seja, aquela dor de Paulo, porque Paulo estava sendo usado pelo inimigo, certamente em sofrimento, aquela mesma área o Senhor usou para o propósito do reino de Deus. Outro exemplo que eu quero aqui entregar para os irmãos era de José. Veja, o inimigo atacou José de todas as maneiras. Ele foi testado, ele foi provado. A dor dele, dentre tantas que ele passou, ele estava preso. Como é que pode uma pessoa presa se tornar governador? O presidiário, ele é comandado, né? Ele não decide o que vai comer, ele não decide a hora que vai dormir, ele é comandado. Ele está ali na custódia da prisão, dos carcereiros, portanto, claro, ele não tem liberdade. Agora, essa pessoa, presidiário, José, estava preso. A dor dele era a prisão, obviamente. Ele estava privado da liberdade, mas o Senhor fez dele governador. Ou seja, a dor dele, o inimigo atacando essa área, a dor dele era a não ter liberdade, pois ele foi o governador. Ele passou a decidir, ele passou a comandar. Entende isso? Ou seja, a dor dele, por detrás daquela dor,
existia um grande propósito de Deus. Agora, ele poderia pensar: é o ponto final. Não tem jeito para minha vida. Eu nasci para ficar nessa situação. Mas José, ele creu na palavra, ele tinha a palavra. Tanto é que ele cumpriu o dom e talento dele de discernir sonhos dentro da prisão. Ele poderia pensar: poxa, eu estou aqui preso, do que me vale esse dom que eu tenho, esse talento que eu tenho, dado por Deus, de discernir sonhos? No entanto, ele discerniu, revelou o sonho de 2 homens. Esses 2 homens, ao sair da prisão, foi fundamental a saída dele, de um homem. Foi fundamental este homem, que ele teve a revelação de José, para falar de José para Faraó, e depois Faraó chamar José da prisão e nomeá-lo governador do Egito. Perceba, o mesmo motivo do sofrimento de José foi que fez com que ele se tornasse governador. José, ele estava, se a gente for voltar bem atrás, ele é filho de Jacó, mas se ele ficasse com a família dele, veja bem, se ele ficasse na família dele, ele não teria acesso ao faraó, pois ele teve acesso ao faraó por meio da prisão. Se ele ficasse ali com o pai, com os irmãos, jamais que ele seria governador. Então, entenda isso. Não se entristeça. Encontre razão para se alegrar na tribulação, porque você está de passagem nisso. José estava de passagem na prisão. Era propósito de Deus. Era propósito de Deus ele passar pela prisão para acessar o faraó. Outro exemplo é de Moisés. Moisés foi o libertador do povo de Israel. Deus usou tremendamente esse homem. Ele comandou 3 milhões de pessoas no deserto, na trajetória do deserto até a terra prometida, até Jericó. Muito bem. Mas Moisés, antes dele ser o libertador do povo, ele era fugitivo. Ele era fugitivo do Egito. Ele saiu do Egito, fugido. E o que acontece com ele? Ele poderia pensar: o Egito é o último lugar que eu vou voltar. Eu saí de lá foragido. Mas a dor dele era o propósito. Porque quando ele é chamado por Deus, ele volta exatamente no Egito, aonde ele fugiu, era onde Deus queria usar ele. Então, de fugitivo, ele se tornou libertador do povo. Ou seja, daquela dor, daquele sofrimento dele, Deus fez da dor o propósito dele. Entenda isso. Aonde o inimigo tem atacado a sua vida, é onde Deus quer te usar. Aonde você deve investir. Josué estava diante das muralhas de Jericó. O povo de escravo passaria a ser dono de uma cidade edificada, de uma cidade onde a terra era fértil, produtiva. O povo do chicote de Faraó passaria a ser dono de uma terra abençoada. Ou seja, da escravidão, da humilhação, para ser honrado, para ser dono. Por isso você não vai abaixar a cabeça, você não vai retroceder, você vai entender o plano de Deus na sua vida.
Você não vai se entristecer diante da sua afronta, diante da sua dor. Você vai riscar a palavra dor e colocar propósito. Você vai dar o significado dessa afronta que você tem sofrido. Entende? Você vai dar o significado novo para este sofrimento. Lembra? Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele vai dar um significado da sua dor. Ele é o libertador. Quando fala se você dividir liberta da dor, a palavra libertador, libertar da sua dor, foi o que ele fez na vida desses 3 homens. Ele libertou Paulo da dor de ser o perseguidor do cristão para ser um grande homem de Deus. Ou seja, ele foi liberto da dor. E aquela dor tinha um propósito. José foi liberto da prisão para ser governador. Então ele teve a libertação. E Moisés também foi liberto de ser um fugitivo para ser o libertador de Israel. Portanto, amados, o Senhor tem propósito na sua vida, não é o ponto final. Você não nasceu para ficar nesse sofrimento, não. Você tem propósito de Deus na sua vida. Aleluia. E o Senhor vai romper essa barreira, a muralha vai cair e você vai avançar para o seu propósito. E o poder libertador do nosso Deus está agindo na sua vida. Portanto, o inimigo agora é desmascarado. Ele que estava te convencendo que você nasceu para sofrer, que não tem jeito para a tua vida, é o ponto final, ele foi desmascarado. Aleluia! E você, com essa revelação de Deus na sua vida, você já recebe a libertação. Aleluia! Agora você tem a sua fé fortalecida e quando você orar a Deus, você já vai ter uma direção. Você não vai ficar orando sem direção, você não vai ficar orando somente no momento da dor, do sofrimento. Não, você entende que tem propósito e você está no caminho, você põe o pé na estrada e você está caminhando rumo ao seu propósito. Aleluia! Prepara o teu coração. Vamos agora citar o poderoso Salmos 23. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nós estamos, Senhor, diante de Ti, em oração. Nós unimos a nossa fé. Nós concordamos, meu Pai, uns com os outros. Concordamos que essa pessoa nasceu para cumprir o plano do Senhor. Nada vai impedir o plano do Senhor na vida dessa pessoa, na nossa vida, pois o Senhor é fiel. E nós rendemos a nossa vida, entregamos a nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela revelação, porque o inimigo estava tentando cegar essa pessoa, tentando impressionar diante das lutas que ela tem sofrido, dos problemas que ela tem enfrentado, Pai. Exatamente a área que o Senhor vai usá-la. O Senhor vai fazer dela, Pai, ó Deus, alguém extremamente usado por Ti nessa área
aonde está a dor. Ela vai transformar a dor em propósito. Ela vai riscar a palavra dor e vai dar um novo significado, propósito. Essa pessoa, ó Deus, ela que está por baixo estará por cima. Aleluia. Ela que estava sendo pisada pelo inimigo, ela vai pisar em serpentes, em escorpiões, porque ela recebe a autoridade do Senhor. Ela que está doente, enferma, ela será usada para curar. Terá a unção da cura, porque na cura ela recebe a autoridade. Aleluia. Essa pessoa que devia, era humilhada, tinha uma vida, meu Pai, de vergonha, de dor, ela vai emprestar. Aleluia. Ela será um canal de bênção, ela vai alimentar famílias. Ela que está passando necessidade no lar, geladeira vazia, ela vai encher geladeiras de famílias. O Senhor vai fazer dela próspera. Aleluia. Santo Deus Todo-Poderoso. O Senhor vai reverter este quadro, porque ela crê na palavra. Ela entende que o inimigo quer atacar a área que o Senhor quer usar ela. E o seu plano será completo. Aleluia. Pai amado, Pai querido, dá visão para essa pessoa, entendimento. O Senhor chama ela, meu Pai, para a obra, para o reino de Deus. Ela diz sim. O Senhor é aquele que levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. O Senhor faz da mulher estéril uma feliz, dá um lar à mulher estéril e faz dela uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Vai recebendo, meus amados irmãos. Vai recebendo agora. Vai recebendo a bênção de Deus, onde você estiver. O Senhor vai quebrando cadeias, cativeiro. O Senhor nesse momento está quebrando a corrente que te aprisionava, as cadeias emocionais, os pensamentos que estavam sendo bloqueados. Você que não estava enxergando a manifestação de Deus, você passa a enxergar. As vendas são tiradas dos seus olhos e você passa a enxergar com o olhar de Cristo Jesus. Paulo não enxergou. Paulo estava cego, mas depois que ele teve um encontro com Cristo, ele teve a revelação. Receba a revelação de Deus e cumpra o propósito pelo qual você foi chamado. Pai, testifica essas palavras, Senhor. Pai, revela Jesus. Espírito Santo, revela Jesus Cristo, para que essa pessoa, meu Pai, tenha a clareza. Não seja mais enganada, Senhor. Pelo contrário, agora, meu Pai, o mal é desmascarado e ela, Senhor, se levanta de todo engano, Senhor. Ela vive a verdade e a verdade liberta de todo mal. Pai, nós entregamos essa oração nas suas mãos. Cada pessoa que está acompanhando essa oração com toda a fé, que ela receba agora, Senhor, a resposta. Em nome de Jesus, ela vai avançar. Ela põe, Senhor, o pé no caminho e ela jamais vai desistir. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amados, você recebe de Deus o princípio, que é a direção, porque sem a revelação de Deus, não tem como você caminhar. Então o Senhor está resgatando pessoas nessa revelação que estava à margem do caminho, perdidas, confusas, mas agora o Senhor resgatou você. Então você ingressa no caminho do Senhor e ninguém vai tirar o teu propósito. Muito bem, vamos ficar nessa fé. Que Deus abençoe a todos e até o próximo devocional. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe.
Tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.